Estamos oficialmente ao vivo para mais essa live, super live com super conteúdo preparado aí especialmente para a galera desse perfil, sim, né? O tema de hoje é 5 ajustes de gestão, de planejamento que eu fiz, tá? Ao longo aí da minha trajetória, né? Que vieram a aperfeiçoar, tá? Processos internos da empresa, 5 ajustes de gestão que vieram a diminuir em muito meus prejuízos financeiros nas obras, que vieram a fazer, né, a obra andar lisa, que a obra viesse a fluir mais rápido, tá? Às vezes a gente está pensando que nossa obra vai melhorar o nosso nível, nós vamos melhorar o nosso jogo, tá? Com uma série de questões construtivas às vezes, mas também envolve muitos assuntos de gestão, de planejamento. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Pode ser que você não seja, tá? O pessoal tá falando que tá sem som a live aí. Estão me ouvindo bacana, pessoal? Quem tá me ouvindo bacana, manda um alô aí positivo. Teve um colega ali que falou que tá sem som, né? Aliás, boa noite para todo mundo. Cadê o boa noite da galera aí, né? Já sinta o dedão nesse coraçãozinho que tá aí, ó, no aviãozinho que tá aí para mandar essa live pra galera, tá? Olha aí o pessoal nos comentários, olha, tô ouvindo bem. O amigão falou que tá sem som aí, acho que é só ele mesmo, tá? Pessoal, não interessa se você é profissional da área ou se você é leigo, tá? A gestão, ela cabe para você. Se eu fosse um leigo e fosse fazer uma casa, fosse construir um empreendimento para mim, se eu tivesse ali, né, pensando, imaginando em gastar 500 mil, 600 mil, cara, você não junta uma grana dessa da noite pro dia. Quem vai construir geralmente envolve ali as questões das finanças, né, da economia de uma família aí de longos anos, né? Eu iria me preocupar com a gestão dessa parada, entendeu? Por mais que eu fosse leigo, eu iria querer ter controle, ter noção de custo, eu iria querer estar envolvido nas decisões que mais consomem verba. É uma verdade, né? Então, o leigo que delega isso só para o profissional e fica ali se escondendo dessas coisas, tá errado, pessoal. Tá bom? Então, a gente vai pensar aqui em 5 detalhes de gestão que vieram a aperfeiçoar em muito o meu jogo dentro da construção. Tá legal? Já curtiram aí? Dedo no coração, dedo no avião e vamos embora para esse conteúdo, tá, pessoal? Gostaria de começar pensando no seguinte, na fase pré-obra, tá? Quando a obra ainda não começou, a gente tem sérias decisões a tomar. Eu coloco o pré-obra aqui com 3 pontinhos, né? Reticências, porque a obra nessa fase ainda é um mistério. Você não sabe ainda direito, que às vezes, né, algumas decisões de finalização, não decidiu direito todos os detalhes, ainda está aparando as arestas ali do seu planejamento, tá? Nessa fase pré-obra, tá, pessoal? Aí já cabem decisões importantes de gestão. Eu vou trazer aqui 2 decisões fundamentais nessa fase. Primeira delas, tá? A questão dos projetos. Eu estava conversando outro dia com um engenheiro e ele incomodado, dizendo assim, Matheus, cara, como que você fez para diminuir o trabalho que a gente tem com as-built? O que é as-built, pessoal? Projeto tá de um jeito, chega lá na obra, a coisa muda de cenário, muda de figura, é executada de outra forma. Quase que você pega o seu projeto assim, ó, e faz isso aqui com ele, ó. O projeto acaba não servindo para nada. Por quê? Porque foi mal feito, mal compatibilizado. E a pior coisa que pode acontecer numa obra é você delegar decisões para o canteiro. Lá no canteiro a galera vai improvisar. Lá no canteiro o bombeiro hidráulico, ele vai adotar dimensões de tubulação que não atende norma. Aí volta mau cheiro. Você tem problema com um monte de coisa que você nem sonhou que era projeto mal feito, mal cumprido. Isso para a gente não entrar aqui em detalhes de projeto estrutural e coisas do tipo, né? Que às vezes são mal feitos, carecem de detalhes e fica um montão de coisa para ser decidida na obra, tá? Então,
Então o que a gente faz? Essa fase dos projetos tem aqui uma sequência de decisões importantes aqui que a gente tem que tomar na sequência correta, tá? Primeira delas, pessoal. Então esse engenheiro amigo meu me perguntou, cara, como é que você reduz assim essa questão de projeto que não é cumprido na obra? Projeto que foi desenhado de um jeito, lá na obra a coisa muda de figura. E eu não tinha parado para pensar nessa questão. E eu falei com ele, cara, é o seguinte, aqui a gente conduz a elaboração dos projetos, então percebe que tem uma sequência de projetos. Presta atenção no que eu vou te falar, para você fazer os projetos na sequência certa, tá bom? Se você fizer de qualquer forma, na sequência que for dando na telha, eu tenho que contratar o arquiteto, depois o calculista, depois o... Cara, se você fizer isso numa sequência aleatória, você vai ter problemas na sua obra, tá? Dois ajustes. A live de hoje é sobre ajuste de gestão. 2 ajustes que vão melhorar demais o desempenho da sua obra. Primeiro deles, tá? Primeiro deles, você vai fazer o projeto hidráulico depois do estrutural, tá bom? Porque, gente, os tubos de hidráulica disputam centímetro a centímetro as mesmas posições de pilares e vigas. Se tem um cara fazendo estrutural aqui e outro fazendo hidráulico lá, o que vai acontecer é que eles vão colocar, eles vão posicionar cada um ali na sua disciplina, né? Vai posicionar tudo no mesmo ponto. No mínimo, se você compatibilizar antes de começar a obra, você vai perder tempo. No vai e vem, arreda um pilar para cá, arreda um tubo para lá. A melhor coisa que você pode fazer é, tô com o estrutural finalizado, pelo menos a parte de forma, cara, então eu pego isso e direciono pro cara do projeto hidráulico. Você vai ver que isso vai limpar seus retrabalhos de projeto. Quando você começar a adotar isso, você vai ver que a sua fase de compatibilização vai melhorar muito. Agora, tem um detalhe de sequência de projeto que você vai combinar comigo que você vai fazer, tá? Que é o seguinte, você só vai fazer o projeto elétrico depois do interiores, tá? Ah, Matheus, eu estou em dúvida se eu contrato o projeto de interiores. Então você resolve logo, cara. Porque você que é o... Deixa eu puxar a sardinha para o nosso lado aqui do construtor, do engenheiro, quem está cuidando da obra. A pior coisa que você pode fazer enquanto cliente é lá no meio da obra começar a trazer esse projeto de interiores para o meio do bolo. Cara, ali você já passou mangueira de elétrica à vontade, você passou ar-condicionado para lá, aí você vê ali posição de armário, não sei o que, você viu que era melhor botar para lá. Arruma uma confusão total. E o projeto de interiores, né? Ele, às vezes, vai colocar ali posição de fita de LED, posição de rasgo em gesso. Quando você não faz interiores e joga isso para o meio da obra, lá no meio da obra, você vira o projeto recém-feito e fala, puxa vida, já fiz todo o forro de gesso, agora tem um rasgo de LED aqui. Aí você vem quebrando o gesso, fazendo reforço. Cara, é um caos. Se você está em dúvida se vale a pena ou não fazer projeto de interiores, uma que eu te digo que vale, tá bom? Te digo que vale muito a pena. É tanta coisinha que você nem sonha, que é literalmente quitado no projeto de interiores. Agora, se você não faz o interiores, o que vai acontecer? Na prática mesmo, quando você vê que a casa tá bacana, que todo mundo tá elogiando, que todo mundo tá, pô, que legal, que você já botou lá 500 mil, 600 mil, você vai pensar assim, agora eu não vou fazer uma burrada aqui e vou tocar o resto da obra de qualquer jeito, eu quero interiores. Na prática, gente, no meio da obra as pessoas começam a se preocupar com isso e começam a fazer lambança porque não preocuparam antes. O melhor que você pode fazer é, lá atrás, terminou o arquitetônico, passa para interiores, automaticamente, tá? E aí esse interiores vai ser a base para fazer o projeto elétrico. Aí você não vai ter que rasgar a parede para acrescentar tomada, não vai ter que mexer nessa bagunça toda. Então, primeiro ponto fundamental, tá bom? É você
zerar essas minúcias de projeto antes de começar a obra. Eu já vi pessoas tomando um prejuízo aproximado. Teve uma obra que eu estava acompanhando, eu comecei a somar os preços de retrabalho por causa de projeto mal feito, tá? Eu somei até dar uns 20 mil. Derruba uma parede aqui, compra faz uma alteração na emenda do ar-condicionado ali e assim por diante. Cara, se você tá com 20 mil para tostar à toa, aí beleza, tá? Mas se 20 mil faz diferença para você, então trate de quitar esses projetos antes de começar a obra. Imagina, né? Por acaso você vai fazer uma viagem e você não procura saber para onde você está indo antes de sair de casa, né? Ah, eu vou pegar para cá aqui, ó. Se eu andar 50 quilômetros a mais, tem problema não. Depois eu faço um retorno. As pessoas pensam assim na hora de construir. Cara, eu vou construindo aqui, depois eu vejo que não é assim, eu desmancho. Cara, absurdo. Lógico que isso custa caro, tá bom? Então, quita os projetos aí antes de começar a obra. Eu já te dei aqui, hein, os maiores BOs que tem em projeto. Acabei de falar aqui, é bem resumido, mas a essência é essa, tá? Agora, outra coisa ainda na fase pré-obra, que seria o nosso ajuste 2 de gestão, que seria o seguinte: nós vamos congelar o valor de mão de obra, tá? O que significa isso, Matheus? Cara, pensa comigo numa coisa, depois eu volto aqui para essa tela, ó, tá? Mão de obra, pessoal, é uma proporção de custo muito importante dentro do global todo. Lembra que a gente fazia lá na escola, com barrinha de chocolate, né? Aquelas contas de fração? Então aqui, ó, eu trouxe isso aqui para ilustrar, tá? Imagina que isso aqui, igual a gente fazia na escola, tá? Uma barrinha de chocolate aqui, ó, para a gente pensar nas frações, beleza? Material e mão de obra é uma divisão mais ou menos desse tanto aqui, ó. Tá? A mão de obra vai corresponder aí a algo como 40%, 45%, tá? Às vezes um pouquinho menos que 40%, mas na prática mesmo, é algo em torno aí de 40%. Só um parêntese. Quanto maior o padrão da obra, tá? Quanto maior o padrão da obra, menor é a contribuição da mão de obra, tá? Então você vai pegar uma casa de altíssimo padrão, a mão de obra vai corresponder aí às vezes a 35%, 38%, porque você está lidando com materiais muito caros. O seu combinado com o bombeiro hidráulico, ele não vai mudar se ele tiver que instalar uma torneira de R$200 ou de R$2.000. Então percebe que quando o padrão vai subindo, a parcela de mão de obra vai caindo. Mas no geral é algo em torno de 40%. Então se lá na escola você tivesse essa barrinha de chocolate aqui para pensar nas frações, cara, é quase metade. Vamos pensar aí, se for uma obra médio padrão, tá? Uma obra mais básica, mão de obra vai ser aí quase metade, tá? E eu posso dizer para você que a canetinha não muda o gosto do chocolate. Então, o interessante é que, se você tem ali uma porcentagem, tá? Que ela é quase metade do seu global, como que você vai deixar esse valor transcorrer livre ao longo da obra? Isso não existe. Então, antes da obra começar, ainda na fase pré-obra aqui, ó, um dos nossos principais deveres de casa, né, é a gente pegar e congelar a parcela, o valor, a contribuição da mão de obra como um todo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem o valor global da sua obra para lidar com ele, e ele pode parecer um grande mistério. Ah, cara, eu não sei se a minha obra vai custar 500 mil, 700 mil, seja lá o que for, tá? Então, se por um lado o valor final da obra é meio incerto, e que tal então, e se você conseguisse congelar metade, praticamente, numa lapada só? Tá entendendo o que eu tô falando? Você tem um valorzão muito incerto, mas espera aí.
coloca essa conta no meio, racha no meio. Metade da conta, você realmente é mais difícil de precisar. Porque você está falando de parafuso, você está falando de cimento, você está falando de areia, você está falando de vergalhão, você está falando de boquilha de lâmpada, você está falando de pincel para pintura. Como é que você vai quantificar tudo isso? Tem jeito, tá? Eu vou ensinar na jornada da construção. Inclusive, a jornada da construção é para a gente ensinar você como que faz para entrar na obra com os gastos planejados ali, na ponta da caneta, tá bom? Para você realmente pilotar o custo da sua obra sem ser surpreendido. Quem ainda não está inscrito na jornada está dando mole. E quem quiser se inscrever é só você colocar aqui embaixo nos comentários a palavra jornada. E eu vou enviar o acesso no seu inbox. Aí você não vai lá agora, você vai assistir a live. Ao final da live você vai lá e vai se inscrever para a jornada. Por quê? Porque a gente manda uma pancada de material didático, material extra para quem está inscrito. Beleza? Então, por um lado, é muito difícil quantificar o material, mas a mão de obra é muito mais fácil. Tá? Você pode ter uma mão de obra aí que ela seja um contrato maior com uma construtora ou uma série de pequenos subcontratos ali, um com o eletricista, um com o bombeiro. Se você vier fracionando seus contratos, você vai ter uma série de uns 5 contratos aí, tá? Mas todos eles, presta atenção nisso, todos eles são passivos de você congelar o valor e fazer a gestão desse valor para que ele não venha a extrapolar ou a mudar ao longo da obra. Cara, eu tô te falando aqui que você pode, tá? Salvar, paralisar. Ao invés de assistir o custo da obra e correndo descontroladamente, você pode pausar a metade dele e ter isso totalmente sob o seu controle. Se você souber congelar em bons contratos a mão de obra, tá bom? Então, olha o Rafael falando aí, ó. Esse curso com certeza deveria ser um semestre na faculdade. O Rafael é aluno lá do curso. Valeu, Rafael. Cara, realmente isso aqui, as coisas que a gente fala lá no curso, não são faladas na faculdade, né? Infelizmente, eu acredito também que deveriam ser, tá? E aí, cara, o que acontece aqui, voltando ao nosso assunto, né? Se você tem bons contratos de mão de obra firmados antes da obra começar, você está pressupondo que você tem um teto para a mão de obra, você vai fazer a gestão desse valor. Você não vai contratar a mão de obra na diária, que você não tem teto, isso só vai aumentando. Você vai contratar um contrato, vai fazer um contrato e você vai fazer a gestão, tá? Para esse valor de contrato não ser extrapolado, tá? Como é que você faz para segurar o valor que você combinou com a mão de obra até o final? Como que faz isso? Tá? Porque uma vez que você contratou a mão de obra por 300 mil, por exemplo, é muito fácil imaginar que lá no meio da obra você vai ter problemas e esses 300 virem 400. E aí você já furou seu orçamento em 100 mil, não é? Então, se você combinou por 300, você vai fazer uma boa gestão para que esses 300 sejam 300 mesmo. E tem duas coisas que fazem o contrato com a mão de obra explodir de valor, tá? E você, ao invés de ficar retido naquilo que você tinha combinado, esse negócio extrapolar, os famosos aditivos. Tem duas coisas que fazem multiplicar a incidência de aditivos. Primeira delas é quando você não controla direito o que você está pagando, tá bom? E aí você paga mais do que a obra anda. E aí você tem medo, porque um contrato de mão de obra mal feito é um contrato de mão de obra onde você paga o empreiteiro por dia do mês. Ah, eu contratei por 300 mil, são 10 parcelas de 30 mil a cada dia 5. Isso é muito mal feito, porque você você se comprometeu a pagar quando chega um dia do calendário. Veja que você não combinou de pagar ou não se a obra andou ou deixou de andar.
Na prática, quando chega dia 5, você vai pagar a parcela, porque você tem medo de desonrar o contrato. Mas pode ter chovido, pode ter faltado gente, pode ter tido greve de ônibus e pode ser que a obra não andou. E aí, na prática, a pessoa vai pagando e a obra não vai acompanhando e chega lá, a pessoa já pagou 80% do valor e a obra só andou 50%. Esse empreiteiro não tem condições de arcar com a reta final. Ele não tem. Ele vai precisar de um aditivo. Você está entendendo? Como que o sofrimento das pessoas no meio da obra tem a ver com contrato mal feito, com gestão mal feita? Então você vai fazer duas coisas no seu pré-obra. Fazer um bom contrato de mão de obra, vai segurar esses valores para eles não explodirem ao longo da construção e você vai travar em contrato, tá? Olha, se o contrato é 300 mil, vamos lá, é 30 para a fundação, é mais 30 até a primeira laje, é mais 30 até a segunda laje, mais 30 para finalizar a alvenaria, mais 30 não sei o que, você vai compartimentar os pagamentos em andamento da obra. Para você sempre ter uma referência, olha, isso aqui já andou, beleza, então faz jus a mais um pagamento desse aqui, beleza, preto no branco e acabou. Então você não vai vincular o seu pagamento a um dia do mês, você vai vincular o seu pagamento à execução daquela parte do serviço. Deu para entender? Me fala aqui se deu para entender o que eu estou falando. Comenta aqui nos comentários, Matheus, deu para entender? Cara, beleza, entendi, vamos em frente, tá? São duas coisas então que fazem uma obra, um contrato de mão de obra estourar. Esse é um fator. E o segundo fator é quando o seu contrato é obscuro, ele é mal detalhado. Tá? Quando ele é mal detalhado, quando faltam informações, na prática você está dando pressuposto para o contratado sempre reclamar que aquilo não estava combinado, sempre cavar ali um aditivo, alguma coisa assim, tá bom? Lembrando, pessoal, que a gente está aqui só experimentando ali uma entradinha. Imagina que você vai num restaurante bacana que tem pratos campeões renomados na cidade e tal, e você está ali experimentando a entradinha. Isso aqui é a entradinha da jornada da construção. Beleza? E aí, ó, tem gente assistindo a gente do Paraguai, cara. Que beleza, hein? Que maravilha, cara. Um abraço aí para todos os paraguaios, tá? E olha só, tá? A jornada da construção é isso aqui a níveis estratosféricos. E quem tiver inscrito na jornada, eu vou dar planilhas, eu vou dar tabelas. Essas proporções de pagamento que eu tô falando aqui provavelmente vão ser dadas ali no material didático. Se você não está inscrito, se inscreve. É só mandar jornada aqui embaixo no chat que a gente envia ali para você o acesso ao evento para você se inscrever. Tá legal? Tô vendo que tem uma galera mandando aqui algumas perguntas. Vamos combinar assim? No final da aula, tá? Eu vou responder, fazer uma sessão de perguntas e respostas. Para quem ficar até o final, a sua pergunta será respondida. Fica aí, e você vai botar sua pergunta e eu vou responder. Fechou? Então bora lá. Nós falamos até agora de 2 ajustes de gestão. Primeiro deles, a gente vai modificar a ordem dos projetos, tá? Olha aí o pessoal escrevendo jornada errado aí nos comentários, ó. Aí não dá certo. Aí meu robozinho não consegue mandar para você o link. Antes esse evento chamava Maratona, mas o corretor mudava o comando da galera para Maradona. Entendeu? Aí a gente trocou para jornada e tem uma galera mandando Jordana. Pô, aí eu não consigo enviar o acesso para você. É jornada, tá legal? Então, primeiro ajuste de gestão. Nós vamos modificar a ordem dos projetos, tal como eu coloquei aqui para vocês. Segundo ajuste de gestão, que eu disse aqui, nós vamos congelar o valor de mão de obra antes da obra começar. Se você vai fazer uma obra de 2 milhões, sua mão de obra vai ser em torno de 800 mil, 750 mil, tá? Essa parcela da obra você tem certeza que não vai estourar seu orçamento, porque você está fixando e está congelando antes da obra começar. Cara, isso é um baita insight de gestão, beleza? E aí vamos então para o terceiro ajuste de gestão,
que é, cadê ele? Tá aqui na tela agora, olha, tá? A gente passa então para a parte de fundação, né? Passa para a parte de fundação. Essa parte de fundação, ela é fundamental para a gestão da sua obra, porque é provavelmente onde você tem o maior desembolso concentrado em menor tempo. Muita gente, a galera que entra desenganada mesmo para a obra ali no vamos ver, já para logo na fundação. O cara que entra lá com um projetaço, ele tem 300 mil ali e tal. Quando ele vê, ele gastou 80 na fundação, ele fala, cara, eu tinha 300, eu gastei 80 só na fundação, não vai dar. Desse jeito não vai dar. Quem participar da jornada vai estar vacinado contra esses percalços, porque a gente vai falar direitinho, uma programação de custo para sua obra, né? Você que está acompanhando o conteúdo, você não vai ser esse desorientado, né? Amém, não é? Fala amém aí para mim no chat. Você vai saber direitinho quando, como você vai gastar. Mas eu já te adianto aqui que a fundação assusta, tá? Principalmente se a sua obra tem um padrão legal, cujas fundações são mais robustas, não é? E aí, pessoal, a fase de fundação, de uns tempos para cá, eu fiz um ajuste aqui que melhorou em muitos nossos processos, tá legal? Qual é esse ajuste? Eu vou dar agora aqui um baita de uma sacada para vocês, que eu vou dizer a verdade, hein? Pode ser que você não pegue de primeira. Se você não pegou de primeira, depois você vai lá no meu inbox, fala assim, cara, não peguei aquela parada da fundação não, me conta lá depois, tá? Mas o lance, gente, é que existe um mito que as sapatas elas saem mais baratas. Se você tem uma obra, presta atenção, de alto padrão, e olha, o alto padrão, às vezes, ele é menos do que você pensa. Se é uma casa de condomínio, feita por um arquiteto com cuidado ali, uma casa de 300 metros quadrados, já é alto padrão, cara. Independente do que você pensa, a planta é alto padrão, entendeu? A arquitetura já é alto padrão. Esse tipo de construção tende, presta atenção, tá? Tende a sair mais em conta no global todo uma fundação por estaca. Presta atenção, se você for fazer fundação com sapata, você vai demorar 3 meses, em média, para sair do chão. Entre 2 a 3 meses, a depender do que você tem ali no seu terreno, né? Ao passo que com as estacas, você quita a fundação com 1 semana. Entendeu? É ali 3 dias para você marcar os furos, 1 dia para furar. Essa casa que eu estou entregando agora, a Casa Tauari, vocês conhecem a Casa Tauari, eu mostro ela demais, aquela cheia dos ripadinhos de madeira. Nós fizemos a fundação ali, foram 57 furos em 1 dia. Entendeu? Enquanto a máquina está furando, ou até na semana anterior, você já colocou lá a ferragem para comprar pronta. Então entregou na obra ali no mesmo dia ou no dia anterior dos furos, furou, botou o ferro lá dentro, então você fura num dia e concreta no outro. Com 1 semana você tem fundação pronta. E tempo para a gente que constrói é dinheiro, tá legal? Tempo é dinheiro. Não é só para o lado do construtor, para o lado do cliente também. Por que tempo é dinheiro? Quando você faz a sua obra mais rápido, você tem você tem um contrato de mão de obra mais enxuta. Pessoal perguntando, é estaca atrado ou hélice contínua? Cara, atrado. Hélice contínua só em situações mais bizarras aí, que vão demandar, ou aí a obra extrapola o custo, tá? Um aterro especial, alguma coisa assim. Em situações normais, provado por A mais B, lá dentro do curso tem uma aula de 1 hora, eu acho que 1h30, sobre tipos de fundação, onde eu vou calculando cada tipo ali, a viabilidade, mas aqui eu já trago para você essa informação, tá? Que para casas de alto padrão, médio alto padrão, as estacas são o que há. Imagina você ter mão de obra para escavar. Você tem uma equipe lá de 5 pessoas por 2 meses. Ao passo que você podia ir
com um mestre de obra ali supervisionando, furar a parada toda com um dia. Não faz sentido. No meu detalhe, no meu modo de entender, não faz sentido. Não faz sentido partir para sapatas. Olha o Pedro Cecchini. Pedro Cecchini no chat tá assim, ó. Pum! Ele falou assim, ó. Muito detalhe, caraca, cara. Aperta o cinto, Pedrão. Isso aqui é a entradinha, cara. Lá na jornada o pau vai quebrar de tanto conteúdo, cara. Então, se você tá fora da jornada, você tá dando mole, já coloca jornada aqui nos comentários, que vai ser pancadaria de informação, que você vai sair zonzo, cara. A galera pega as aulas da jornada para assistir 2 vezes. Muita gente fala assim, cara, eu assisti, beleza, ao vivo, mas depois eu peguei o replay para anotar, porque não deu, simplesmente, entendeu? Então, é isso aí, cara. Então, olha aí vou falar um parêntese avançado aqui, ó. Só pro W Proyectos. Eu acho que é um amigão do Paraguai, se eu não tô enganado, né? Ele tá falando que depois das estacas vem o bloco de coroamento. Cara, nem sempre, aí que tá. Não dá tempo para entrar aqui nesses detalhes de economia. Mas nas obras que eu tô fazendo com estaca, tô dispensando os blocos de coroamento, com um ajuste no projeto estrutural, tá? Onde a ferragem dos pilares já arranca lá de baixo. Cara, na prática não tem bloco de coroamento. Mais uma baita economia aí. Quem viu essa daqui. Quem viu. Quem não viu, vamos pra frente, que tem muita coisa para falar, cara. Então, fundação em estacas. Fundação em estacas é um ajuste de gestão que eu fiz aqui, que está encurtando as minhas obras em pelo menos 2 meses. E eu te falo uma parada, cara. Quem não quer uma obra 2 meses mais curta? Se você faz uma obra de 1 ano e 4 meses, né? Essas obras que a gente faz, até uma média dessa. Cara, que maravilhoso seria fazer em 1 ano e 2 meses. Entendeu? Sai de 14 para 12 meses. Entendeu? Então, tô te dando aqui informação realmente valiosa. Combinado? E aí, vamos então para o próximo item aqui, próximo ajuste de gestão. Eu já falei de 3, né? Vamos para o próximo aqui, ó. E essa daqui, ela é polêmica, né? Essa daqui é um detalhe que eu tenho falado muito dele aí, e a galera realmente fica curiosa, né? Então, eu vou conduzindo as minhas obras atualmente nessa sequência, tá? Fundação, estrutura, depois alvenaria, tá? Por causa de quê, pessoal? Sempre tem esse dilema. Eu levo a alvenaria junto, ou eu levo junto ali, eu levanto paredes e vou enchendo a estrutura, ou eu faço o esqueletão primeiro e depois faço a alvenaria. Cara, na minha realidade aqui, fazer a estrutura primeiro tem sido uma baita evolução de gestão. É muito melhor do ponto de vista da gestão, tá? É muito melhor. E deixa eu te explicar aqui uma série de fatores que me favorecem fazer o esqueleto primeiro. Quando faz o esqueleto primeiro, às vezes tem gente aí que não tá entendendo nada do que eu tô falando, fala assim, cara, agora você passou a falar grego. É isso aí, ó. Eita ferro, hein? O que a gente não faz aí pra didática, hein? Trouxe as imagens para você. Percebe que na foto de baixo, tá? A casa tá vazada, tá? O esqueleto tem ali pilares, vigas, laje e não tem um tijolo. Então eu faço primeiro a estrutura e depois a alvenaria, como tá na fotinha mais de cima aí, redonda, né? Por que isso, pessoal? Vamos lá, uma série de questões. Quando você tem obras muito robustas, essa que tá na foto aí, é um baita de um belo exemplo, né? Gente, a alvenaria passa a atrapalhar a estrutura. Você começa a não conseguir fazer os fechamentos de forma que a estrutura exige, entendeu? Porque a alvenaria está atrapalhando. Essa casa, por exemplo,
é uma casa, repara que tem alguns beirais maciços de concreto que se projetam para fora da casa. Isso tudo tem que ser escorado do chão. Não pode ter alvenaria embaixo, a alvenaria atrapalha. Às vezes você tem um pé direito duplo, entendeu? Às vezes você tem vigas muito robustas, que você vai precisar escorar isso de uma forma que a alvenaria vai atrapalhar. Entendeu? E aí, então, tecnicamente, para obras muito robustas, a alvenaria primeira é inviável. Não é nem que ela é pior ou é melhor, mas ela é inviável mesmo. Entendeu? Outra questão aqui, pessoal. Quando você tem, para a galera que é construtora aqui, né? Cara, eu estou fazendo algumas obras e tal. Do ponto de vista de você levar várias obras simultâneas, é muito melhor você escalar uma equipe de carpintaria para fazer a estrutura, entendeu? E depois você escalar a equipe de alvenaria para vir fechando. Aí você tira a carpintaria de uma obra, passa para outra. Tira a alvenaria de uma obra, passa para outra. No contrário, você manda a carpintaria, tira a carpintaria, bota a alvenaria. Tira a alvenaria, bota a carpintaria. Tira a carpintaria, bota a alvenaria. Todo mundo atrapalha todo mundo. E o pior, a pior coisa que você pode fazer do ponto de vista de gestão de obra é não conseguir segurar o empreiteiro dentro da sua obra. Vou até voltar aqui para a tela principal, porque esse ponto é importante. A pior coisa que você pode fazer, quando é que você perde o controle da sua obra? É quando a galera não tem frente. Você passa a ser a última prioridade do bombeiro hidráulico, do eletricista, do carpinteiro, do pedreiro, do pintor. Cara, toda vez que eu vou na obra dele, eu não consigo avançar. Então, aí você fica pedindo, pelo amor de Deus, ô fulano, você falou que ia vir na minha obra, não veio, fulano? Me ajuda aí, cara. Você furou, você tá me deixando para trás. Por quê? Porque o fulano não consegue desenvolver na sua obra. Não é boa para ele, sua obra, financeiramente. Você tá passando vergonha na gestão. É muito melhor quando o cara ele tem frente desembolado, ele chega na sua obra e desce a botina, entrega e recebe. É isso que a galera quer. Então, quando você bota o carpinteiro para alavancar a estrutura, gente, eu bato todas as lajes das obras, tá? Lembra que eu falei do caso de 3 lajes em 40 dias? Para pensar no que eu tô falando. 3 lajes em 40 dias. Eu falei muito dessa obra, né? Tem um tempinho já que eu não posto isso. Cara, 3 lajes em 40 dias. Essa foto que tá aí na tela, nós levantamos a estrutura dela em uns 50 dias. Entendeu? Então a gente concentra, para a gestão é muito melhor, a gente concentra a equipe de estrutura de carpintaria e bota para voar e depois vem a alvenaria, tá bom? Qual que é a desvantagem disso? Qual que é a desvantagem desse esquema? A desvantagem é que você vai ter um custo maior com escoramento, tá bom? Mas, a depender da situação, realmente fica inviável, tá legal? Levar a alvenaria junto ali, como eu comentei, dependendo de quão robusta é a sua obra. Agora, detalhe, tá? Essa obra que está na tela é por A mais B. Eu cheguei a comprovar para o cliente, por meio de vários cálculos, que como a gente executou a estrutura muito acelerada, tá? Só o aluguel de coisas fixas, betoneira, andaime, escoramento, isso, ao invés de, se a gente estivesse levantando a alvenaria junto, esse custo de locação se estenderia por mais uns 2 meses. E só o que a gente gastou, olha o que eu tô falando para você, cara, que baita dica, só o que a gente gastou a mais por estar fazendo o esqueleto primeiro já compensou. Ainda mais, se você fizer com concreto, com desforma rápida, para desforma 7 dias. Mano, a sua estrutura ela voa com um foguete. Então, para mim hoje, esse ajuste de gestão, foi a melhor coisa que eu fiz. Estrutura primeiro, alvenaria depois. Por uma série de fatores financeiros, logísticos, locação de equipamentos, como eu expliquei,
muito melhor e fica muito bizarramente mais fácil de conciliar várias obras simultâneas. A galera perguntando aí, quem vai responder minhas perguntas? A Sabrina. Ei, Sabrina, quem vai responder? Cara, calma lá, você tá ansiosa, Sabrina. Vamos fazer assim, ó, hashtag calma Sabrina. Hashtag calma Sabrina. Sabrina, segura no finalzinho da live aí que eu vou responder as perguntas de quem permanecer até o final. Fechou? Então eu falei aqui de 4 ajustes de gestão, tá legal? 4 ajustes de gestão e agora, tá? A gente vai passar para o último, tá? Esse último ajuste, ele é um baita de um insight. Para mim, ele é o melhor insight dessa live. É esse agora, esse último ajuste que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? É o seguinte, galera. Antes de eu falar desse baita, eu vou até tomar uma água, cara. Quando eu falo demais assim, a garganta vai... Daqui a pouco eu tô sem voz, né? Mas o negócio é o seguinte, galera. Então eu vou falar aqui agora do 5º ajuste de gestão, mas antes eu gostaria de pegar no seu pé de novo, que tá assistindo essa live e tá assim, rapaz, até que é bom mesmo esse negócio aí, hein? Esse conteúdo aí é bom. Não tinha pensado nessa parada não, cara. E você ainda, cabeçudo, não se inscreveu pra jornada, cara. Bota jornada aqui embaixo, que eu vou te mandar uma série de materiais didáticos. Além das aulas ao vivo da jornada, eu vou te mandar muita ajuda em material. Eu quero te ajudar, cara. Eu quero que você faça a sua obra dentro do orçamento. Tá na sua mão, né? Querer se ajudar ou não. Então se inscreve para a jornada, bota jornada aqui embaixo, nos comentários aí do chat, que aí você vai ser, que eu vou te mandar o acesso para você se inscrever para esse evento, beleza? Vamos agora então para o 5º e último ajuste de gestão. Depois eu tenho um detalhe bônus aí para falar, depois do 5º, hein? Que vai ser também o creme de la creme aí. Vai ser fantástico. Olha só. Então é desse jeito que eu faço a sequência de serviços aqui. Fundação, estrutura, alvenaria. O final da alvenaria, ele me libera uma série de serviços, tá? Ele me libera várias coisas e eu hoje faço o seguinte, simultaneamente, assim que eu finalizo a alvenaria, eu coloco, presta atenção na sequência, tá? Eu coloco os pedreiros para rebocarem, para começarem a rebocar a parte externa da casa, fachadas, portanto, e internamente eu vou fazer uma coisa que eu chamo de operação anti-retrabalho. É o que está aí de azulzinho na tela. E isso funciona muito. Presta atenção, cara. Tá? Ao passo que os pedreiros que acabaram de terminar a alvenaria passam para o lado externo da casa, entendeu? E vão começar a rebocar lá para fora, internamente, o reboco não está liberado ainda, eu vou fazer todas as atividades que concentram 90% dos retrabalhos em obra. Eu comecei a reparar que essas atividades sempre são oriundas dessa mesma fase. Tudo que mais enche o saco com retrabalho, que mais tem quebra-quebra, que mais desperdiça material, são coisas que são ou que podem ser eliminadas nessa fase bendita aí, ó, que está em azulzinho. Então, quando você vem, faz a estrutura, faz a alvenaria, acabou a alvenaria, beleza, pega essa mão de obra, começa a rebocar por fora. Internamente você vai atacar aqueles itens, quais são os itens de maior incidência de retrabalho? Posição de tomada. Quem nunca teve que reposicionar a tomada aqui para um cliente? Então, enquanto a galera está rebocando lá para fora, você vai locar todas as tomadas do lado de dentro e vai aprovar com o cliente. Cara, leva ele na obra e fala, tá vendo aqui, você quer que acrescenta mais alguma coisa? Enquanto dá tempo? Sempre tem aquela, né? Sim, eu gosto de carregar o meu celular
no móvelzinho perto da entrada da casa. Beleza, então a gente precisa de uma tomada lá. Nessa fase você vai, outra coisa que é danada para ter retrabalho, você vai colocar a posição certa dos aparelhos de ar-condicionado. Isso aqui é danado para mudar de posição e você ter que quebrar um monte de coisa. Você vai ajustar todos os pontos hidráulicos. Sempre tem uma confusão, porque no final da obra, o cliente quer mudar a posição do filtro de lugar. Aí você tem que mudar uma tomada e mudar um ponto de água. É só zebra. Instalações, mudança de posição de instalação é o que traz mais retrabalho numa obra. Entendeu? Aí você vai passar aqui pontos de internet, infra para automação, para sonorização, tudo nessa fase. Instalação de gás canalizado para você deixar o botijão para o lado de fora de casa. Todas as instalações você vai concentrar em um mês. Enquanto a galera está rebocando para o lado de fora, você vai botar para quebrar do lado de dentro, atacando tudo isso. Elimina tudo que está na reta, deixa o cliente aprovar tudo. Cara, ar-condicionado é aqui, meu filtro é aqui, sim, a geladeira é ali. Porque quando você não traz essas questões para discutir, simplesmente vai voando até o final da obra, entendeu? Então, aqui, beleza, beleza, beleza. Aí, quando você termina tudo isso, a galera que estava rebocando para fora, vem rebocando para dentro. E aí tá tudo liberado. Você nunca mais vai ter que quebrar um reboco. Deu para entender? Então, esse é o quinto ajuste de gestão que eu fiz, que me veio aqui como, ao longo do tempo, né, que eu ajustei esse procedimento e que melhorou muito minha obra. Se eu sei que eu vou ter que fazer isso nessa fase de azul, tá? Então, lá na fase verde, ou no máximo na fase de estrutura ali, ó, eu já estou preocupado em acelerar meu cliente. Cara, você tem que me entregar os pontos aí e tal, daqui a pouco eu vou entrar nisso, entendeu? Porque se a gente não ataca e não faz uma operação anti-retrabalho nessa fase, você vai depois ter que quebrar porcelanato para ajustar isso, retocar pintura para ajustar isso, entendeu? Muito bem. Então, o Pablo perguntando, eu só perdi o ponto da cobertura. Cara, cobertura eu vou falar agora, tá? A cobertura é um item bônus aqui, tá? Então vamos lá, recapitulando, ok? Primeiro ajuste de gestão, nós vamos reorganizar a sequência dos projetos da obra, conforme eu disse aqui, que vai ser show, tá? Segundo, nós vamos congelar o valor de mão de obra e vamos fazer a gestão desse valor para ele não extrapolar ao longo da construção. Terceiro, fundação com estacas. Quarto, estrutura antes de alvenaria. Quinto, operação anti-retrabalho. São 5 ajustes de gestão de processo de sequência que fizeram minhas obras, tá? Ter muito menos quebra-quebra, muito menos desperdício, muito menos confusão, acelerando o cronograma, ok? E aí, Samara, para obra vertical poderia aplicar o mesmo processo? Sim, sem problema, tá legal? Pessoal, o que eu tenho a dizer sobre cobertura? Tá? Esse é um item bônus para essa live aqui, tá? Cobertura, pessoal, a gente ataca também, né, junto com essas tarefas aí, que elas são feitas em simultâneo, mas tem um detalhe sobre a cobertura das construções, que é um ajuste de procedimento também que eu fiz, que eu vou dizer para você, foi uma das melhores coisas que eu já fiz também, que é deixar de fazer telhado nas minhas obras, tá? O tal do telhado sempre vai dar uma manutenção mais rápida do que a manta na cobertura, tá? O telhado, ele é um sistema que, se a gota de água consegue atravessar qualquer ponto frágil dele, essa gota chega na laje. A gota pode passar por um rufo, por um parafuso, por uma emenda de telha, por uma falha num selante. Ela pode passar por uma oxidação de calha, ela pode ser empurrada pelo vento,
é muito ponto frágil, tá? Para um sistema que pretende estancar uma casa, né? Contra a chuva. Eu deixei de usar telhado em obra porque sempre tinha umas chuvas absurdas em Belo Horizonte, com vento e 200 milímetros em uma hora, que os telhados simplesmente não seguravam a onda. E aí eu comecei a fazer manta na cobertura e o meu índice de problemas com chuvas fortes foi simplesmente eliminado. Então eu deixei aí uma ressalva para falar de cobertura, só esse detalhe bônus que não dá tempo da gente falar mais um montão de coisas sobre ele, mas só uma dica aí para você ficar muito esperto, tá? Ah, mas a manta não deixa a casa mais quente? Depende, tá? A manta que eu uso não, ela é aquela manta aluminizada que reflete o raio solar, portanto deixa a casa mais fresca, um sucesso, não tem nenhum cliente reclamando de temperatura, casa fresquinha, arejada, e pode chover à vontade, pode formar uma lâmina de 30 centímetros sobre a laje que não dá nada, tá? É o mesmo tipo de impermeabilização que pode ser usado numa piscina, por exemplo, tá bom? A gente faz isso na cobertura, beleza? Vamos então para aquela sessão de perguntas e respostas, galera. O que vocês acharam dessa live, hein? 5 ajustes de gestão para você melhorar muito aí o andamento das suas obras, tá? Quem não está inscrito na jornada, eu vou dar um cocão, porque está aqui só pegando informação boa na live e não quer ir para a jornada. Deixa eu contar para você uma coisa. Sabe o que acontece? Toda vez que a gente faz uma jornada da construção, eu dou uma aula ao vivo e eu vou lá e falo assim, galera, sabe aquela tabela de custo, sabe aquela planilha, sabe aquele manual, eu coloquei lá no grupo da jornada, para os inscritos. Aí a galera vem, nossa, eu não me inscrevi, agora eu quero me inscrever. Aí vem a turma dos arrependidos que não se inscreveram para a jornada. Então se inscreva, cara, para a jornada. Bota a palavrinha jornada aqui embaixo, tá? Bota a palavrinha jornada aqui, que eu vou te mandar o acesso para o evento, para você depois não ficar arrependido. Nossa, podia ter entrado e tal, e podia ter recebido esse material, e assim por diante, tá? Vamos para as perguntas, então. Bora lá, vamos fazer aqui 10 minutinhos de pergunta e resposta, tá bom? Peraí, vamos lá. O Nuno perguntando, para estudantes de arquitetura a jornada é válida? Cara, a jornada é válida com certeza para a galera da arquitetura, seja estudante ou seja formado já. Estudante de engenharia também. Para o leigo, para todo mundo que quer construir uma obra dentro do orçamento, ou que não quer construir, mas quer projetar obras assim, né? E que está nesse universo de obras e construção e projetos, a jornada é parada obrigatória. A gente vai falar de custo de construção, mas olha só, custo de construção é um assunto amplo, porque dentro de custo de construção a gente tem como prever o custo da construção, como controlar o custo da construção, o que faz aumentar ou diminuir o custo da construção, quais sistemas construtivos que jogam o custo para cima, que jogam o custo para baixo. Cara, custo de construção é tudo, né? Tá bom? Então, cara, é imperdível realmente, tá? E essa jornada, gente, acontece no máximo 4 vezes ao ano. Não percam, é uma baita de uma sequência de aulas. Coloca aí jornada para vocês se inscreverem, tá bom? A Adriana falando, né? A telha sanduíche. Cara, se você coloca telha sanduíche na sua casa, você vai melhorar muito aí um dos pontos frágeis do telhado, que é a telha, mas vai continuar existindo outros, tipo calha, tipo parafuso, tipo rufo e um montão de outras coisas, tá bom? Por isso que eu prefiro disparado manta na cobertura, tá legal? O Pedro, pode fazer projeto de interiores antes do estrutural? Sem problema. Nada impede o interiores. Só mesmo o arquitetônico. Primeiro você faz o arquitetônico, depois o interiores, tá? Olha aqui a Daniela, foi a melhor live de todas que participei.
O Matheus falando, né? Fiz a manta numa obra, tive muito mais problema do que um telhado devido à durabilidade. Cara, se a manta for feita direitinho, cara, é para durar 50 anos aí, ok? Deixa eu ver aqui. O Pedro tá perguntando assim, Pedro Pimenta, fazer a cobertura sem laje somente na telha sanduíche. Cara, eu já fiz uma obra assim, até dentro do condomínio Alphaville. É uma opção, tá? Reduz absurdamente o custo e, cara, ficou ótimo, termicamente e acústico, né? Acima do forro de gesso a gente coloca lã de vidro para dar uma segurada nos ruídos e na térmica. Funcionou muito bem, o cliente amou, né? Foi uma coisa que partiu dele, inclusive não foi da gente não, porque o custo da obra estava muito apertado, né? Então, inclusive, a minha ideia para custo de construção é assim, olha. A gente tem um teto que pode gastar, e o cliente tinha um teto, ele tinha um valor ali que ele havia juntado, ele iria vender o imóvel dele e não podia passar daquele valor. Falei, cara, eu não posso passar de X mil reais. E aí, como é que a gente faz? Falei, cara, sua casa está dando tanto, acima. Quais as opções? A gente começou a ver opções, uma delas era essa, de remover laje, fazer telha sanduíche, e funcionou super bem, tá? O Carlos, o que você diz sobre steel frame? Cara, ainda fica um pouquinho mais caro, tem uma barreira cultural enorme, não é para economizar na construção. Steel não é uma parada, tipo, vou fazer uma obra mais barata. Não fica mais barato. Faz muito sentido se você quer uma obra mais rápida, se você quer, de repente, você precisa de uma obra mais rápida, mas em termos de custo é ainda um pouco a mais, ok? Muito bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Boa, a galera dizendo aqui que é aluna do curso, né? Muito bem, show de bola. Olha o Pedro Pimenta, fazer a estrutura antes e a alvenaria depois, vale a pena para baixo e médio padrão também? Tipo uma casa térrea? Vamos lá. Nessas condições aí, Pedro, cara, provavelmente compensa fazer a alvenaria junto, tá? A alvenaria, a estrutura primeiro, como eu disse durante a live, ela vai ser fundamental quando você tem uma estrutura robusta, tipo alto padrão, tá legal? Para um médio padrão ou baixo padrão, não faz tanto sentido não. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O Felipe está perguntando que se dentro do curso a gente tem grupo de alunos para dúvidas. Cara, a gente está mudando todo o nosso esquema, reformulando o curso todo para a gente montar uma comunidade mais forte entre alunos aí. Os alunos serão avisados ao longo dessa semana, tá bom? Deixa eu ver aqui. Cara, a galera discutindo em peso aqui, parada de manta, telhado. Tenho várias postagens no perfil sobre manta versus telhado, tá? Várias postagens. Vocês podem procurar. Tem muito conteúdo. Eu acho que eu tenho até live sobre isso, falando dos prós e contras aqui. Olha só, Laures, não sei o nome aqui, comprou um selo. Cara, alguém comprou um selo na minha live. Eu não sei o que isso é. Será que eu ganho dinheiro com isso? Pô, se eu ganhar, compra selo aí, gente. Não sei o que é isso, não. Vamos ver aqui. Olha o Matheus. Existe obra alto padrão em alvenaria estrutural? Existe, cara. Já fiz, tá? Hoje eu postei uma sim. Tá? Dá uma olhada lá. Boa demais. Deixa eu ver aqui. Opa. Muito bom. Gente, eu acho que essas eram as dúvidas aí. Muito bem. Boa. Galera, eu acho que é isso aí. Respondi uma sequência aqui de perguntas, hein? E ó, a gente se vê na jornada, tá?
A jornada, sem ser na semana que vem, é na outra já. Se preparem, comprem um caderno, tá? Comprem um cérebro extra que vocês vão precisar para a jornada da construção, ok? Olha o Gessner aí da Borda Infinita Piscinas. Grande abraço, cara. Tá legal? Isso aí, galera. Boa noite. Então, a gente se vê na jornada. Mandem a palavra jornada aqui, ó. Aqui no chat. Aqui no chat, tá? Pra você se inscrever para esse evento, tá? Vou responder a pergunta Manda de novo sua pergunta, Sabrina. Eu não vi, não. Eu vou responder a pergunta da Sabrina por último, porque eu falei para ela ficar calma durante a live. Pergunta aí, minha filha. Sabrina, tô esperando sua pergunta para eu encerrar essa live. Todo mundo que tá aqui, manda jornada nos comentários aí, no chat, para vocês se inscreverem para esse evento. E a pergunta da Sabrina, nada de chegar. Pô, Sabrina, aí não, hein? Deixa eu subir aqui e ver se eu encontro a pergunta dela. Só vou responder ela, porque eu tinha tirado um certo sarro aqui da situação dela. Eu tava desesperada no meio da live, querendo perguntar. Chegou a pergunta dela. Muito bem. A altura da viga depende do espaço entre pilares? Sim, tá? Quanto mais afastados são os pilares, mais alta tende a ser a altura, né? Mais alta tende a ser a viga, tá? No geral, um número bem conservador, tá? Bem conservador mesmo, assim. Se você quiser exagerar um pouquinho ali, vai ser 10% do vão. Se você tem um vão de 5 metros, sua viga seria 50 centímetros, tá? Se você tem um vão de 10 metros, seria uma viga de 1 metro de altura aí, tendo laje por cima, tal, a coisa toda lá, né? Tá legal? Uma regra, assim, uma referência só de viabilidade aí, bem conservadora. Ok? Galera, boa noite para todos. Nos vemos na jornada da construção e valeu demais!